Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Hoje nós vamos falar como aumentar a probabilidade de resolver problemas insolúveis. Estou aqui, William Câmara, estou aqui com o Gustavo Oliveira, e esse vai ser o nosso papo. Como você lida com uma situação onde você tem um desafio que parece que aquilo é impossível de se resolver? Seja quando alguém te manda um desafio desse, ou quando você tem que passar um desafio para alguém, para um liderado, ou no seu dia a dia mesmo, quando você se lida com uma situação e fala, nossa, isso aqui parece que não tem solução. Qual que é o caminho, Gustavo? Como é que a gente lida numa situação dessa? Então vou pedir para que todo mundo que está aqui assistindo, ouvindo, faça a seguinte reflexão. Tenta lembrar a última vez que alguém te pediu alguma coisa e a sua reação imediata foi: nossa, isso não dá para fazer. Ou não dá para fazer nesse tempo. Ou não sei fazer, ou não consigo fazer, ou ninguém faz isso, como é que eu vou fazer? Então, geralmente, pode ter uma ou duas variáveis envolvidas. Uma delas é ansiedade, essa é mais fácil de perceber. Porque a gente quer tudo para ontem, né? Então, já quero estar pronto, já quero sair fazendo aquilo. Então, a ansiedade traz essa sensação de que não dá para fazer, né? E o segundo, que é um pouco mais difícil de perceber, é porque a gente foi contaminado pelas ideias, pelo modelo mental da sociedade, do mundo ou de outras pessoas, ou que a gente veio criando ao longo da vida. Então, o nosso primeiro posicionamento é não dá para fazer, vamos mudar isso daí, esse desafio é muito maluco, né? Então, esses dois são os dois elementos que podem influenciar ao mesmo tempo ou separadamente. Aí vem a pergunta, como é que a gente resolve isso, né? Tá bom, primeiro identificar o que é exatamente que está nos impedindo. Então, como que você acha, Will, para a gente trabalhar o primeiro elemento, que seria o da ansiedade? Eu acho que se você já chega e fala, putz, isso aqui não dá para resolver, é impossível resolver, não tenho histórico de que isso é possível resolver. Eu entendo que a minha perspectiva está negativa perante aquilo. Seja porque não dá tempo, seja porque eu não sou capaz, ou seja porque nunca ninguém fazer isso. Então, o primeiro passo é mudar a perspectiva. Se fosse possível, como eu resolveria isso? Se fosse necessário fazer em tanto tempo? Se alguém tivesse resolvido isso, como é que essa pessoa teria resolvido isso dessa forma? Então, mudar a primeira perspectiva de negativa para positiva. Você já aumenta a chance de sucesso só acreditando que é possível, né? Que é passível de solução. Sim, sim. E tem um outro fator que eu gosto sempre de pensar e considerar, né? Que tudo tem um tempo. Nem tudo é rápido. Aliás, grandes feitos, grandes desafios que são conquistados, grandes problemas que são transpostos, leva tempo. E esse tempo pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas. Então a persistência, a perseverança rumo àquilo que você quer, rumo àquilo que você acredita, rumo àquilo que você deseja realizar, muitas vezes é a chave para a conquista, né? É dar o tempo necessário, porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa aprender uma série de coisas e às vezes a construção de um projeto, de um feito, muitos passos. Então, quando você está lá no passo inicial, você não consegue ver todos os passos adiante, eles só vão aparecendo, se descortinando conforme você vai avançando. É mais ou menos como você vê ali só o rabo de um elefante. Não consegue entender que tem um elefante do outro lado, né? Você vai puxando, de repente aparece. O elefante podia ser o rabo de um, sei lá, do quê? Um tatu. Né? Então, tudo tem o seu tempo. E existem histórias de pessoas que fizeram coisas que pareciam impossíveis. Então, como é que a gente aumenta a probabilidade de resolver coisas impossíveis? Então, a primeira é isso que o Will comentou e essa segunda, que é dar tempo ao tempo, né? Eu gosto, por exemplo, da história do Arnold Schwarzenegger. Todo mundo conhece, né? Grande fisiculturista, depois ator de cinema e depois o governador da Califórnia, né? Tem muita gente que não sabe, mas ele é de origem austríaca. Então já começa daí, né? Um austríaco que virou governador da Califórnia, um dos estados mais poderosos dos Estados Unidos. Se alguém virasse para ele, quando ele estava lá na Áustria ainda, falado,
por favor, se torne governador da Califórnia. Como? Impossível, né? Mas depois de décadas aquilo se tornou possível. Você consegue lembrar de algum outro exemplo? Eu só queria comentar do Arnold, que agora tem um documentário na Netflix que conta toda a história dele. Ah, né? Verdade. E ele é um cara que, embora talvez não pensasse com todos os detalhes ali exatamente o que aconteceu, ele já tinha uma visão grande, né? Ele já queria ser alguém muito maior do que ele poderia ser. Então ele tem não vou dizer que uma terceira habilidade, mas ele já tinha bem instalado tanto o elemento do time, né, da ansiedade bem resolvido, quanto da perspectiva positiva, de que ele tinha espaço, ele ia criar uma referência e não apenas seguir uma referência. Então, eu acho que é um bom exemplo, até ainda mais que um documentário, né? Traz uma história que tem todo um glamour, um entretenimento ali, né, do documentário de alguém que é bem conhecido. Então, é um exemplo bem relevante. E até menos, né? Um passo menos ousado do que ser governador da Califórnia, que era de ser um grande fisiculturista, já que nenhum austríaco havia ousado isso, né? Então todo mundo falava para ele que aquilo era impossível para ele desistir, né? Mas ele tinha essa estrela interna na mente de que ele podia chegar lá, né? Então ele teve que vencer esses paradigmas, esses pré-conceitos de que ele não poderia, né? Então todos nós temos esses bloqueios mentais que fazem a gente diminuir a probabilidade de realizar feitos improváveis. Eu não tenho uma história, um exemplo real, mas tem a história dos 3 sapinhos na corrida da montanha. Você já ouviu essa, não? Não, agora eu fiquei curioso. Eu gosto dessas anedotas. Tinha uns 3 sapinhos que eles iam fazer uma corrida numa subida de uma montanha. E a torcida tava lá desanimando eles o tempo inteiro, falando que era impossível aqueles sapos subirem aquela montanha gigante. Então todo mundo, vocês não vão conseguir, vocês vão desistir, isso não é pra vocês, isso é pra coelho, não é pra sapo. E falando o tempo inteiro, aí foi desistindo um sapinho, foi desistindo outro sapinho, e o terceiro sapinho continuou, até que o sapinho chegou. Mesmo com todo mundo falando que ele não ia conseguir. Aí chegou lá o entrevistador, não, me diga aí, sapinho, como é que você conseguiu chegar conseguiu chegar aqui no alto da montanha e completar a prova? E ele fez uma cara de desentendido, ele era surdo. Ele não tinha ouvido, né, as referências negativas de colocar ele para baixo. Né? É uma história que eu sempre lembro e eu gosto de trazer, porque às vezes é melhor você não ouvir até as pessoas mais próximas da gente falando que a gente não é capaz de fazer aquilo. Né? É melhor você acreditar, você desejar traçar uma meta, ir lá e fazer. Vão te chamar de louco eventualmente, mas você tem uma grande chance de sucesso. Boa. E até também existem estudos, né, que mostram que os melhores líderes são aqueles que são mais otimistas. E não é um otimismo bobo, mas é um otimismo, muita confiança de que aquilo é possível. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje e nos vemos no próximo episódio. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!